Boa tarde, meu nome é Aurora Quinto e sou assessora cultural da Fundação Japão em São Paulo. Hoje conduzirei o webinário. Primeiramente, agradeço a presença de todos e todas. O webinário está sendo transmitido no YouTube em português com tradução simultânea em japonês. As dúvidas e comentários poderão ser escritos no chat durante o evento e elas serão respondidas no final da palestra. Pedimos desculpas antecipadamente pelo barulho, pois estamos na região da Avenida Paulista e está tendo uma manifestação aqui. Agradeço a compreensão de todos. Para iniciarmos, convido o diretor-geral da Fundação Japão, senhor Masaru Susaki, que fará a abertura do evento. Por gentileza. Boa tarde a todas e todos que estão participando do Brasil ou da América Latina. E bom dia aos que estão no Japão. Meu nome é Masaru Susaki e sou presidente da Fundação Japão de São Paulo. Agradeço a sua presença no nosso webinário Vamos de Kamishibai. O projeto Vamos de Kamishibai, que é um projeto online da Fundação Japão, é composto por vídeos de contação de histórias com Kamishibai e também com o webinário de hoje. Hoje, estamos realizando este webinário para concluirmos uma etapa desse projeto. No webinário de hoje, abordaremos desde a história do Kamishibai, suas peculiaridades, a forma de contar e como utilizá-lo nas aulas de japonês. Será possível aprender tanto na teoria como na prática. A nossa palestrante de hoje é a senhora Yumi Izuyama, radicada nos Estados Unidos. A senhora Izuyama vem há muitos anos aplicando na prática o uso do Kamishibai para o ensino do idioma japonês em bibliotecas e escolas. Ao final de sua palestra, teremos a sessão de perguntas e respostas e espero que possamos ter boas discussões. Gostaria de contar um pouco sobre a minha história com o Kamishibai. Eu nasci em 1955, em Tóquio, e para minha geração, Kamishibai é algo muito nostálgico. É dito que foi a partir de 1965 que a televisão foi mais difundida nas casas japonesas. Parece que muitas famílias compraram os primeiros televisores para acompanharem as Olimpíadas de 64. Com a minha família foi assim também. Na época em que não era comum ter TV em casa, as crianças ficavam na expectativa para assistirem ao Kamishibai, da mesma forma que as crianças de hoje querem assistir aos seus desenhos na TV. Na frente da minha casa tinha um parquinho e quase todos os dias o tio do Kamishibai passava por lá com a sua bicicleta. Era só ouvir o som do hyoshigi que eu pedia 5 centavos para minha mãe. E segurando a moedinha bem firme na mão, eu saía correndo para assistir. E disputando espaço com outras crianças, entregava a moeda, recebia uma balinha e me posicionava na primeira fila para me divertir com a história. E quando não dava para ter os 5 centavos, eu ficava quietinho lá no fundo, mas ia assistir. Com a popularização da TV e dos videogames, o Kamishibai foi desaparecendo dos parquinhos. E conforme eu mesmo fui crescendo, eu perdi o interesse pelo Kamishibai e, honestamente, eu achava que era algo que nem existia mais. Mas depois que tive filhos e comecei a criar os meus filhos, eu descobri que o Kamishibai ainda existia. Ele havia sobrevivido. E mais do que isso, o Kamishibai saiu do Japão e se difundiu principalmente na Europa e também nos Estados Unidos. Eu cheguei ao Brasil em 2017. Antes disso, estava na Fundação Japão do México. Lá, eu me encontrei com a senhora Sakiko Yoko, que difunde a cultura do Kamishibai no país.
Ela nos auxiliou desde o planejamento do projeto Vamos de Kamishibai e também gravou um vídeo também contando uma história para vocês. Bom, hoje muitos professores e professoras do japonês estão assistindo esse webinário. Nos últimos anos, a Fundação Japão tem realizado diversas atividades junto com os professores locais no que tange ao ensino de japonês na educação primária. São iniciativas como o Kodomo Can Do e o Kodomo Kopasu Jigyo, que são alguns exemplos. E o evento de hoje também tem como foco o ensino do japonês para crianças. Eu acredito que vocês poderão utilizar o Kamishibai de forma efetiva no momento de ensinar o japonês para as crianças. Essa é a minha proposta. Vocês também podem acompanhar outros conteúdos do projeto Vamos de Kamishibai no site da Fundação Japão. Os profissionais que demonstram o uso do Kamishibai dão dicas sobre como utilizá-lo no ensino do japonês. E espero que tudo isso possa ser útil para vocês usarem como referência. Por fim, gostaria de agradecer a colaboração da senhora Eiko Matsui, da senhora Sakiko Yoko, o pessoal do curso de japonês da UFPR e da senhora Yumi Izuyama. Também agradeço a todos os que nos apoiaram para a realização deste evento. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradecemos ao nosso diretor-geral, Sr. Susaki, pelas palavras de boas-vindas e por compartilhar conosco a sua experiência com o Kamishibai. Em nome da coordenação do evento, gostaria de proferir algumas palavras. Em outubro do ano passado, iniciamos o projeto Vamos de Kamishibai, que contou com a apresentação de histórias de Kamishibai e encerraremos hoje com um webinário. Pessoalmente, tenho interesse em literatura infantil, contação de histórias e Kamishibai. Fiz alguns cursos de contação de história e pude participar na coordenação de outros projetos de Kamishibai, realizados em escolas e na biblioteca da Fundação Japão. Acredito que a literatura infantil, a contação de história e o Kamishibai são ferramentas importantes para a divulgação da língua e da cultura. Fazer parte desse projeto foi muito gratificante e enriquecedor. Esperamos passar uma tarde agradável juntos hoje. E agora chegou o aguardado momento de ouvir a nossa palestrante, Yumi Izuyama. Contadora de Kamishibai, ilustradora, escritora e professora de língua japonesa, Yumi reside no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, e conduz programas educacionais de Kamishibai em escolas e bibliotecas desde 2006. É mestra em Linguística pela Universidade de York, Inglaterra, e possui 20 anos de experiência escrevendo materiais didáticos multimídia em língua inglesa para crianças. Yumi irá abordar o tema, a magia do Kamishibai e como utilizá-lo no ensino de línguas para crianças. E a partir de agora, passo a palavra para ela. Yumi-san, onegai shimasu. Boa tarde a todos. Muito obrigada hoje, pela oportunidade. Quero agradecer a Aurora-san pela introdução. Gostaria de agradecer à Fundação Japão pela oportunidade de fazer parte deste projeto lindo, Vamos de Kamishibai, e pelo apoio que me deram para realizar este encontro. E, principalmente, eu gostaria de agradecer a professora Satomi Sensei e a Aurora-san, pela ajuda imensa que elas me deram para fazer parte desse projeto. E gostaria de agradecer todos pelo interesse, pelo Kamishibai, e eu espero que vocês, que esse webinário seja informativo para vocês,
Eu vou fazer um disclaimer, eu acho que vocês já notaram, fazem uns 35 anos que eu moro fora do Brasil. Então, eu moro, né, em Boston, estou fazendo essa transmissão de Boston, dos Estados Unidos. Então, me desculpem se eu me perdi, esquecer uma palavra ou outra, eu vou me desculpar antecipadamente. Eu vou começar, né, primeiro, brevemente, falar sobre a minha trajetória profissional, né? Eu me formei em letras pela Universidade de São Paulo e logo depois eu fui para o Japão trabalhar numa empresa de tradução e interpretação. Morei no Japão no total mais um pouco mais de 10 anos. E depois que eu comecei a trabalhar na empresa de tradução e interpretação, eu fui, por um tempo, estudar na Inglaterra, fiz um mestrado. Quando eu voltei, eu decidi mudar, né, de emprego e eu comecei a trabalhar por uma editora de materiais didáticos para crianças, de língua inglesa, né? E foi de lá que eu fui transferida para os Estados Unidos para trabalhar com o time de editoração, como uma das escritoras. E eu tenho vivido aqui desde então. E nos últimos 14 anos, 15 anos, faz um tempo já, que também eu trabalho com o Kamishibai. E o que eu faço eu crio os meus kamishibais, eu desenho, eu escrevo os textos, a maioria são contos, né, fábulas japonesas, brasileiras e de outros países também. E eu levo esses kamishibais para escolas, bibliotecas, e eu faço contação. E também eu conduzo programas interdisciplinares com uma professora de exatas, né, da área de exatas. Nós fazemos contação de kamishibai e atividades hands-on, né, de ciência, de meio ambiente, matemática e tudo mais. E também sou professora, eu dou aula de japonês. Então, é isso, brevemente, a minha trajetória profissional. E agora eu vou começar a falar sobre o Kamishibai. Como temos um público bem diversificado, né, eu vou cobrir desde assim, informações básicas sobre o Kamishibai até explicações e informações que eu espero que sejam beneficiosos para os educadores, né, usarem o Kamishibai como uma ferramenta pedagógica nas salas de aula. Então, vamos começar com o mais básico de tudo, que é a palavra Kamishibai, que é uma palavra japonesa, né? Kami significa papel e Shibai significa teatro. Então, é um teatro de papel. E agora sobre a sua origem. O Japão tem uma tradição, podemos dizer, milenar, né, de contar histórias usando ilustrações. Mas o Kamishibai que conhecemos hoje, esse Kamishibai, ele originou-se nos anos 30, nos anos 30, né, durante a Grande Depressão Econômica Mundial. E muitos perderam o emprego, né, na época, e os artistas visuais, eles começaram a desenhar cenas de histórias. Essas cenas, em sequência, elas formavam histórias, né? E os contadores alugavam, na verdade, essas cenas, né? Essas histórias, né?
E as histórias eram desenhadas em cartolinas, então eles carregavam as lâminas das histórias dentro de uma caixa de madeira grande, como esta que tinha gavetas, né? Uma gaveta que tinha as lâminas e em umas outras tinham também doces, né? E aqui, essa parte de cima era o palco. Quando você levantava, dava para contar a história usando isso, né? E eles andavam de bicicleta à procura de crianças, né, brincando nas ruas. E quando eles achavam um grupo de criança, né, eles paravam e eles usavam, sabe aquele barulhinho que vocês ouviram no começo, né? Parece, né? Esse é o hyoshigi, né? Que eles usavam para chamar a atenção das crianças. As crianças vinham correndo, né? E aí, antes de contar a história, eles vendiam os doces que traziam. E assim, eles ganhavam um pouco de dinheiro, né? Recebiam um pouco de dinheiro e depois eles contavam a história. Aqui é o palco, né? As lâminas entravam dentro e as crianças aqui ouvindo. Só que, assim, eles eram muito marqueteiros. Eles não contavam as histórias inteiras. Eles paravam no meio, num momento de suspense interessante. Eles paravam e falavam assim: se vocês querem ouvir a continuação, vocês vão ter que voltar amanhã, né? E assim, eles asseguravam o público do dia seguinte. E as histórias eram longas, necessitavam de várias visitas, né? E então, assim, continuava, e eles continuavam a ganhar um pouco de dinheiro desta forma. Lembra um pouco as novelas nossas, né, de televisão, né? Esse Kamishibai fez muito sucesso no Japão, né? E as crianças adoravam. E nos anos 30, 40, 50, né, até realmente a televisão aparecer, ele foi o principal entretenimento para as crianças, né, no Japão. Só que com o aparecimento da televisão, ele foi perdendo a popularidade, né? Não foi exatamente só a televisão. Também, né, os adultos, não todos, mas os adultos começaram a desencorajar as crianças de assistirem aos kamishibais, porque eles relacionavam o kamishibai com a pobreza, com os problemas do passado, a depressão, a guerra, né? Então, eles não gostavam muito que as crianças fossem assistir os kamishibais. E também eles se preocupavam um pouco com a higiene dos doces, e alguns também com a qualidade das histórias. Era realmente entretenimento, né? E um pouco como alguns pais, né, se preocupam com a qualidade dos programas de televisão para crianças, né, de televisão para crianças. Então, é um pouco parecido com isso. Mas o Kamishibai nunca, né, esse Kamishibai, que é o Kamishibai de rua, né, se chama Gaito Kamishibai. Ele, apesar de perder popularidade, ele não é que ele desapareceu completamente. Ele até agora existe. Eu até conheço uma pessoa japonesa que mora em Tóquio, que ela faz Gaito Kamishibai. Só que não é tão fácil, né, de achar Gaito Kamishibai agora no Japão. Mas, do Gaito Kamishibai, enquanto o Kamishibai era ainda bastante popular, né, houve uma vertente. E essa vertente chamamos de Kyoiku Kamishibai, né, ou Kamishibai educativo.
E esse Kamishibai educativo é ainda até hoje muito popular, né? Então as pessoas conhecem Kamishibai por essa vertente, né? O Kyoiku Kamishibai. E no ensino infantil, principalmente, ele é usado assim, quase todos, né? Assim, os professores usam com muita frequência e é muito conhecido. E as crianças adoram, né? Continuam adorando o Kamishibai. O Kamishibai educativo, em formato, ele não tem diferença com o Kamishibai de rua. Ele também usa as lâminas, um palco, né? Só que o que é diferente é o conteúdo, né? Tem muitos contos antigos, muitas fábulas, tem assuntos variados, né? Kamishibais informativos, que são de assunto de saúde, de segurança, meio ambiente, tem também de ciência, de matemática, e tudo, né? Com o conteúdo criado com muito cuidado. E essa é a diferença maior, né? E eles usam, né, um palco, butai, que se chama em japonês, né, como esse, que você pode carregar, tem a alça, né, aqui, assim, e tem também aqui, onde você coloca a lâmina, né, e aqui atrás tem uma abertura para você poder ler. E eles levam esses palcos, né? Os kamishibais educativos são contados em bibliotecas, né? Escolas, centros culturais também, e assim, né? Agora eu vou mostrar aqui, né? Esse kamishibai, ele tem uma porta, e aí você abre para contar, né? Mas também tem kamishibais, esse palco mais simples, né? Que não tem as portas, então é apenas uma moldura de madeira, assim, que parece uma moldura de quadro, né? E também não são todos que têm né? Tem palco. Você pode também contar segurando na mão, né? E colocando, assim também pode ser, né? Usando a mesa como suporte, como superfície, né? E contar dessa forma. Então, o palco não é essencial, mas pela minha experiência, o palco faz uma diferença muito grande. Primeiro porque as crianças adoram ver o palco, parece que é, né, uma coisa mágica. A caixinha de história, né? Então tem essa atração, né? E também ajuda a concentrar as crianças, né, na história. O palco é como se fosse televisão, né? Ele concentra assim. Mas também um outro fator é que ele fica mais fácil de manusear as lâminas, né? Tem muitas formas de manusear as lâminas para contar uma história de Kamishibai. Eu vou mostrar agora para vocês, né? E aí vocês verão por que o palco de uma certa forma, realmente é importante, é bom ter, se vocês conseguirem ter, é muito bom, né? A história que eu vou contar, a forma que eu vou contar essa história hoje, vai ser um pouco diferente, eu imagino que muitos de vocês já assistiram os vídeos que estão no site da Fundação Japão, no projeto Vamos de Kamishibai, né? Lá tem 2 vídeos que são meus também, né? Eu contei contos japoneses. Naqueles vídeos, eu contei desde o começo até o fim, sem parar, fluindo, né?
E só que hoje eu vou contar de uma forma um pouco diferente, imaginando, faz de conta que as crianças estão na minha frente. É a forma que, na verdade, eu conto quando eu visito as escolas. Eu converso com elas, né? Uso a lâminas para fazer pergunta e tudo mais. Então, eu queria que vocês vissem como que é possível fazer uma contação de história com as crianças fisicamente em frente. Então, eu vou começar. Primeiro, né? Hoje eu trouxe uma coisa muito especial. Vocês sabem o que é isso? Sabem? Ah, você sabe? É um nabo, né? É um nabo. E aí eu vou deixar, vocês podem tocar e ver. Eu dou para eles olharem, verem de perto, né? E eu deixo eles falarem o que eles observaram, né? Tudo mais. Depois eu pego o nabo de volta e eu falo, né? E também eu pergunto, né? Vocês já comeram o nabo? É gostoso? É muito bom, né? E depois eu falo, a história de hoje é sobre um nabo. E é um nabo muito especial. É um nabo gigante. Veja só. Isso que vocês viram é essa parte, é a raiz do nabo, que fica dentro, debaixo da terra, escondido, né? E essa parte de cima, essas partes verdes, são as folhas, né? E essa parte grossa aqui, você sabe como se chama? Muitas crianças não sabem. Aí eu falo, talo. Vamos falar juntos? Talo, né? E algumas crianças falam, mas não dá para ver direito. Eu falo, depois vocês vão ver. Aqui nessa lâmina, eu tinha que desenhar o nabo, a raiz bem grande, gigante. Então, eu não tive muito espaço para desenhar a parte verde, mas depois vocês verão ele direitinho. E aí eu falo, vamos começar com a história. Um dia, um fazendeiro foi à sua horta. Ele levou uma semente. Era uma semente de nabo. Ele cavou um buraquinho, colocou a semente, depois tampou com um pouquinho de terra. E depois disso, sabe o que ele fez? O que uma semente precisa para crescer? Precisa de água? Sim. Então, o fazendeiro regou a terra todos os dias. Até que um dia nasceu uma plantinha, né? Bem pequenininha, verdinha. Sabe quando a planta nasce e quando ela é bem pequenininha, né? Assim, tem uma palavra especial para ela. Se chama de broto. Vamos falar juntos? Broto, né? Sim, e esse broto, ele foi crescendo, e crescendo, e crescendo. E o fazendeiro, ele foi tomando conta da planta e regando todos os dias, a não ser que chovesse, né? E aí, um dia, o que aconteceu? Uma planta virou um nabo gigante, uma planta gigante, né? E o fazendeiro ficou muito contente. Falou, hoje é o dia, eu vou comer esse nabo, né? Então, o que ele fez?
ele agarrou os talos, e aí ele puxou, e puxou, e puxou, mas o nabo não saía da terra. E aí ele pensou e falou, eu acho que eu preciso de ajuda. E aí o que ele foi fazer? Ele foi e chamou a sua esposa. A velhinha veio, olhou o nabo e disse, esse nabo parece realmente muito gostoso. Eu quero prepará-lo para o jantar de hoje à noite. E agora, os dois, o fazendeiro segurou os talos do nabo e começou a puxar. E a esposa segurou a cintura do fazendeiro e os dois puxaram e puxaram e puxaram. Mas o nabo, isso mesmo, não saía da terra. E aí foi a vez da esposa. Ela pensou um pouco e ela foi chamar. Vamos ver quem ela chamou? Deu para ver? Vamos mais uma vez. Foi uma menina, né? Uma menina. Era a neta dela. E a neta veio correndo, né? E aí, agora, eu vou avançar um pouco a história, porque temos bastante coisa para conversar, tá? E aí, a neta tentou, os três tentaram, não conseguiram. A neta chamou o cachorro, os quatro tentaram, não conseguiram. E o cachorro chamou o gato. E aí, vamos contar quantos são. 1, 2, 3, 4 e 5. Os 5 puxaram. Opa! Puxaram, e puxaram, e puxaram. Vamos, me ajude a contar. Eles puxaram, e puxaram, e puxaram. Mas, isso mesmo, o nabo não saía da terra. E aí foi a vez do gato. O gato foi até a casa. E ele trouxe da casa, vamos ver quem que ele trouxe? Vai ser o rabinho de quem? Do gato, isso. E aqui, de quem você acha que é esse rabo? Parece de um ratinho, sim! Olha só! O gato trouxe o ratinho, carregando-o nas suas costas. E aí, agora? Lembram quanto eram antes? Eram 5, né? E agora, com o ratinho, são quanto mesmo? 5 mais 1? Vamos contar para ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim, os 6 puxaram, e puxaram, e puxaram. E aí o ratinho disse, não desistam, vamos, me ajude a contar a história. E eles puxaram, e puxaram. E o que aconteceu? O nabo, ele saiu da terra finalmente. E aí, vocês lembram o que a esposa disse no começo da história, quando ela viu o nabo? Ela disse que queria, sim, cozinhar o nabo, preparar o nabo para o jantar de hoje à noite. E foi isso mesmo
que a esposa fez. Eu espero que o fazendeiro e a neta também ajudaram, né? E eles convidaram os animais, todos os animais, o gatinho, sim, o cachorrinho, e inclusive isso mesmo, o ratinho, né? E vocês sabem quem que recebeu o maior pedaço de todos? Adivinhem. Vamos ver. Sim, foi o ratinho. Ele recebeu o maior pedaço, porque sem a ajuda deles, eles não teriam colhido o nabo. E assim termina a história. Oshimai. Eu acho que deu para ver, né? Eu espero que tenha ficado claro como né, as diferentes formas, né, de manusear as lâminas é possível de fazer, né? Por exemplo, quando você quer criar surpresas, você vai bem rápido, né? Se você quer mostrar só uma parte da história, o gato foi para casa, né? Aí você mostra só a casa. Depois, quem será que ele trouxe? Aí você mostra só um pouquinho, pode ser, né? Do rabinho, alguma parte, né? E aí as crianças adivinham, né? Você mexe a lâmina, né? Para dar o movimento, né? Quando eles estão puxando, né? Tem várias formas, né? Assim, de manusear as lâminas, que realmente é com o palco que é mais fácil, sem o palco é muito mais difícil, né? E isso também eu acho que fica mais claro por que é diferente de mostrar, de contar uma história com um livro, né? Que você folheia um livro. Deixa eu ver. Quando você folheia um livro, né? É diferente. Dá para notar agora, né? Como é diferente quando você folheia um livro, não tem a mesma dinâmica, né? O mesmo poder, né? Que o Kamishibai consegue, né? Criar esse drama, né? E os ilustradores, né? Como eu também crio o Kamishibai, eu penso muito nisso. Os ilustradores, eles desenham o Kamishibai pensando como que o Kamishibai funciona, né? Então, sempre eu penso a composição, né? No lado esquerdo é a parte que a criança pode ver primeiro. No lado direito é a parte que a criança que pode ser escondido. Então, você compõe o desenho pensando nesta característica, né, do Kamishibai. Também, o Kamishibai, né, é nessa direção que você puxa o Kamishibai. Então, se, por exemplo, olha, eu vou mostrar para ficar claro, quando o gato, né, está correndo, eu vou desenhar para ir em direção para esse lado, porque assim parece que o gato realmente está correndo, né? Se fosse por contrário, não dá a mesma impressão, né? Então, assim, tudo isso, a composição é planejada, né? De acordo com as características estruturais do Kamishibai. E agora eu vou também
eu quero mostrar um exemplo onde o desenho, desde do início, né, ele pressupõe que você mostre as imagens em etapas. Então, existem kamishibais, quando vocês olharem um kamishibai né, do Japão, às vezes está escrito, marcado, mostre até aqui primeiro, mostre até aqui, depois aqui, né? Ou, às vezes, até o manuseio, né? Essa lâmina, puxe rápido, né? Tudo isso tem indicações, porque realmente o kamishibai, desde o início, são criados pensando na apresentação. E agora eu vou mostrar um exemplo onde realmente eu desenhei pensando que deve ser mostrado por etapas, né? A cena. Esse é uma lenda brasileira, né? E eu escolhi essa história também porque eu queria mostrar que aqui nos Estados Unidos eu conto histórias, né, brasileiras, lendas brasileiras. E me desculpe que o nome, né, não sei se dá para ver direito, mas está escrito em inglês, mas não é isso porque eu conto essas histórias aqui. Essa história, na verdade, eu estava visitando uma creche no Brasil, na cidade de São Paulo. E eu estava mostrando, na verdade, os kamishibais, né? E aí, a diretora da creche, ela me contou sobre essa lenda, que eu achei ela muito bonita. A lenda do girassol. É uma lenda da floresta amazônica, ela me disse, né? E aí eu decidi criar esta história por causa disso, né? Eu não vou contar toda a história porque fica muito longo, mas essa história é sobre essa estrelinha, né, que é apaixonada pelo sol, né, e a estrelinha, ela quer sempre estar admirando o sol, ficar, digamos, perto do sol, só que quando a estrela aparece, o sol desaparece, e quando o sol aparece, a estrelinha tem que desaparecer. Então, esse é o problema dela. E aí, ela está muito triste. O deus do vento, né, ajuda ela e fala para ela descer do céu. Então, a estrela desce e se transforma em uma semente. E o deus do vento, ele planta a semente. Depois, ele traz a chuva, né? As nuvens, né? De chuva. E chove, umedece a terra, e de lá aparece um brotinho pequenininho, né? E com a chuva e o sol, o broto vai crescendo, a planta vai crescendo. E aí, está vendo agora? Eu mostro primeiro, o broto cresceu, né? E começou a aparecer as folhas. E depois ela foi crescendo mais. E mais folhas apareceram. Até que formou um botão, né? Então, essa cena, ela, desde o início, foi planejado para ser mostrado em etapas, né? Eu só vou mostrar o girassol para alegrar. E aí, do botão nasceu o girassol. Então, esse é um exemplo, né? Eu acho que eu vou dar uma dica para vocês, porque quando vocês forem praticar, né, apresentar um kamishibai,
o planejar, né, como apresentar o Kamishibai, eu aconselho que vocês usem um espelho na sua frente e colocar o palco e estudar, né, realmente colocar as lâminas, né, no palco. Se vocês tiverem um palco, se não tiverem um palco, vocês podem só mexer, né, mesmo que seja sem um palco, vocês seguram, né? E vocês vão em frente ao espelho, ir olhando devagar, devagar, vocês vão mexendo para ver, né? Como que você poderia explorar a história? Ah, essa parte, dá para ver essa parte primeiro, então eu vou contar sobre isso, né? Ah, e depois eu vou fazer assim. Então, quando você vê no espelho, fica muito mais claro, né? Então, eu recomendo, eu faço isso muito, né? E isso me ajuda bastante, me informa como planejar a minha apresentação, né? O Kamishibai, como acho que vocês já notaram, né, ele é bem simples em termos assim de desenho, o fundo é bem simples. Veja, eu não desenho, por exemplo, né, aqui, nada atrás, só a terra, né, não tem outras plantas, não tem a montanha atrás, para que as crianças possam ver o broto, né? Num livro, pode ser que você vá procurar onde está o brotinho, né? Você pode tomar o tempo, o livro está bem na sua frente, você olha, pode demorar, né? O quanto que você quiser, só que numa apresentação de Kamishibai, primeiro, tem uma distância entre as crianças e as cenas. Então, por causa da distância, o desenho tem que ser mais eficiente na forma de transmitir a mensagem essencial para a história, né? E também é o tempo, porque as crianças não têm controle de quanto tempo elas vão olhar as cenas. São os contadores que vão mexer, né? Então, o tempo e a distância são fatores para vocês têm que pensar, né, nisso. Então, o desenho precisa ser mais simples, né? Do que um livro. Claro que há livros que têm desenho simples, mas isso é uma característica do Kamishibai muito importante. Um outro fator é que não tem texto escrito ao lado, né? Que também, claro, quando você está à distância, né, é difícil de ler para uma criança pequena ainda mais, não faz muito sentido. E porque o Kamishibai foi realmente, né, originado assim como um teatro de rua, então não tem esse costume de colocar texto, e isso, na verdade, ajuda os ilustradores, porque aí você pode aproveitar todo o espaço da lâmina, né, para desenhar e transmitir a mensagem. Bom, agora, né, então, esse fator de que tem essa distância e tem esse tempo limitado, parece muito mais, o Kamishibai é muito mais como se fosse um filme, uma experiência audiovisual, né? Então, cada cena é desenhada mais como se fosse cena de um filme. E quando ilustramos, né, pensamos também da mesma forma que um diretor de filme pensa no ângulo, né, na perspectiva, no ângulo de que ângulo eu vou, né, mostrar essa cena, ilustradores de Kamishibai pensam nisso também, né? Então, eu vou mostrar um exemplo, tudo material que eu escrevi, né, desenhei.
essa história é baseada numa fábula do Goethe, que é um escritor alemão, né? Muito famoso. E eu abrasileirei a história. Então, essa história acontece... Na verdade, ia ser a Mata Atlântica, né? Que fala, né? Só que aqui nos Estados Unidos, não, tem que ser a Amazônia. Não tem jeito, então. A história, eu conto a história, ela acontece na floresta amazônica. E eu disse, né, que a Mata Atlântica, isso por quê? Porque eu pensei nessa história, em abrasileirar essa história, quando eu fui visitar Paraty, né? E foi, eu vi como a mata, né, a floresta estava logo ao lado da cidade. E achei isso muito interessante. Aí eu pensei, né, eu vou usar né, esse cenário. Essa história, eu também não vou contar ela por inteira, mas eu vou só explicar no início. Tem um menino, né, que mora na cidade, a cidade fica logo ao lado da floresta, né? E esse menino, ele gosta muito de cantar e também adora os animais. E ele vai todos os dias para a floresta para cantar e os animais escutam, eles adoram, né? Um dia acontece um incêndio na floresta e os animais fogem. E quase todos fogem para o fundo da floresta, só que 3 animais, eles acabam fugindo na direção à cidade. E aí eu desenho, né, de uma forma que os animais estão direcionando para o público, para as crianças, né, para dar essa sensação de que eles estão realmente fugindo em direção a nós, né? E são 3 animais, né? O tamanduá, a onça e o bicho preguiça. E eles conseguem, as pessoas da cidade conseguem capturar o tamanduá e o bicho preguiça relativamente facilmente, né? E aí fica a onça, eles não conseguem, eles têm muito medo da onça, e a onça está muito brava, né? E aí eu desenho a onça e as pessoas, uma distância, mostrando a distância, né? E eles agora estão desesperados e eles estão prestes a jogar pedras à onça. E nesse momento aparece um menino. E aí eu desenho um menino bem grande e o menino grita: parem, né? Então, aqui o foco, né, no menino. Isso, na verdade, mostrar assim bem grande o personagem falando, acontece muito em Kamishibai, vocês vão ver, né? Vocês olharem muitas obras, vocês vão achar desenhos, cenas, né, dessa forma. E aí o menino começa a cantar, né? Fala: eu vou levar essa onça de volta para a floresta. E ele começa a andar na direção da onça. E a onça, ela se deita, ela relaxa, porque ouve a canção do menino, né? E aí eu mostro os dois mais de longe, né? E eu continuo com a mesma, e olhem, né? O menino vai andar nessa direção, né? Como se estivesse aproximando mais ainda. E aí o menino para, a onça está tão relaxada que ela deita de costas, né? E naquele momento, o menino nota que a onça, na verdade, estava machucada. E aí você mostra mais de perto, foca, né, no machucado. E aí depois você mostra o menino cuidando
né, no machucado, também de perto, né? E depois eles vão embora, voltam para a floresta juntos. E aí você vê os dois andando e o desenho, assim, eles de trás. E assim eles vão afastando. Né? Deu para ver como a sequência parece quase de um filme, né? Então, é assim que pensamos, né? Quando ilustramos o Mishibai, né? Para dar mais dinâmica à história, a contação, a apresentação. E tudo isso, né, ajuda as crianças a entenderem com mais facilidade a história, né? E isso ajuda também a linguagem, né? Porque elas entendem o que elas estão, o desenho, a ilustração e o modo que você apresenta ajuda, né? A criança a entender o que eles estão ouvindo, né? Bom, vamos para o seguinte. Então, eu já falei bastante sobre a imagem, agora vou falar um pouco mais sobre o texto, que é realmente o roteiro da narração, né? No Kamishibai, a gente fala, eu falo texto, mas é realmente um roteiro, tanto que no japonês, né, eles chamam de kyakuhon é roteiro, né? E onde está esse kyakuhon, né, o roteiro? Não está na frente, mas ele está atrás. Nos kamishibais educativos, eles estão escritos no verso das lâminas. E eu vou explicar um pouquinho para aqueles que não conhecem o kamishibai, como que esses textos são colocados, tá? Deixa eu ver, eu vou colocar essas lâminas em ordem. Então, assim, por exemplo, né? O texto, o roteiro sobre essa cena está escrita no lado do verso da última lâmina, né? E depois o texto, se essa for a segunda lâmina, né? A segunda cena, o texto dessa cena está escrito no verso da primeira lâmina. Então, quando você coloca essa lâmina aqui de volta, você consegue ler o texto dessa cena. E assim por diante, né? Do terceiro, do segundo está no terceiro, né? Não, do terceiro está no segundo, no verso do segundo. E assim por diante, né? E esses textos, né, da mesma forma que os textos de livros ilustrados, né, são escritos com bastante cuidado, né, lapidados por editores, né, eles estão escritos com muito cuidado, né. Então, a maioria das pessoas, normalmente, eles leem o texto que está atrás, ou decoram, né, o texto que está atrás e conta a história, né? Eu também, isso que eu fazia sempre, eu conhecia o Kamishibai sempre como Kamishibai educativo, eu não conhecia o Kamishibai de rua, não como criança. Eu cresci em São Paulo, né? Estudei em uma escola japonesa, que tem no bairro do Campo Limpo, e lá eles usavam, né, de vez em quando o Kamishibai, mas era o Kamishibai educativo, né? E os professores liam por trás. Então, quando eu comecei a criar, também fiz assim. E quando eu comecei a contar, né, eu li atrás, principalmente porque eu, na verdade, eu sou escritora, né? Esse é a minha profissão verdadeira. Então, contar no começo, nossa, eu tinha até medo. Então, ler atrás era muito mais fácil para mim, né? Mas eu comecei, né, a estudar mais sobre o Kamishibai, sobre a história,
principalmente o Kamishibai de rua, porque eu não conhecia tanto sobre ele, né? E nesse estudo, né, eu descobri que, na verdade, o Kamishibai de rua, ele não tinha nada escrito atrás, era só as ilustrações e, assim, os contadores que iam improvisando a história, as crianças faziam comentários, né? Se não gostava, falava que não gostava, né? E os contadores, eles acolhiam, observavam, né, as reações das crianças, acolhiam as reações e contavam a história dessa forma, né? E eu achei isso interessante, né? Eu achei isso muito interessante. Eu fiquei pensando também, porque eu ia para vários lugares, né? Contava histórias para as crianças mais novas, mais velhas, né? Crianças que têm diferente conhecimento, né? E aqui nos Estados Unidos, às vezes, eu vou num bairro que tem mais japoneses até, né? Ou é um bairro onde tem mais brasileiros, né? Então, assim, é muito variado, muito diversificado, e eu pensei, puxa, eu estou contando sempre da mesma forma, né? E aí eu pensei que eu queria contar de uma forma um pouco mais de acordo com o interesse, a idade e tudo mais das crianças, né? E aí eu fiquei pensando nisso. Também eu queria que fosse uma apresentação que fosse mais interativo, né? Mais centrada nas crianças. E, claro, como professora de língua, eu queria também estar procurando, será que tem alguma forma que ajuda, aprimora a linguagem das crianças mais ainda, né? Será? Aí eu fiquei pensando nisso e, mais ou menos, na mesma época, eu conheci a leitura dialogada, que eu estava trabalhando, né, para uma ONG part-time, né, fazendo workshops para uma ONG que se chamava Raising a Reader, criando os leitores, né, digamos em português. E lá, né, eu estava fazendo workshop para os pais sobre linguagem, sobre aprimoramento da linguagem, desenvolvimento, e eu comecei a falar dessa leitura dialogada, porque isso que eles promoviam. E eu vi que essa leitura dialogada era muito interessante. E aí eu decidi aplicar isso nas minhas contações de Kamishibai, né? E aí a gente vai entrar agora no slide. Na verdade, eu não estou conseguindo ver eu mesma. Deixa eu ver se eu. Agora eu estou vendo, desculpa. A parte técnica, né? Que eu queria ter certeza que o slide estava certo, sim. Então, agora vamos falar um pouco das técnicas de leitura dialogada com crianças. A leitura dialogada, né? Eu acho que muitos de vocês já devem conhecer educadores, né? Mas eu vou explicar um pouco, né, brevemente, porque temos um público bem diversificado, né? A leitura dialogada é diferente de uma leitura tradicional, onde isso é para crianças, tá? Crianças pequenas. Então, o adulto lê e a criança ouve, né? De uma forma passivamente, né? Quietinho. Na leitura dialogada, você, na verdade, digamos, conta a história conversando com a criança. A criança contribui na leitura, né? E isso, então, tem essa forma de ser mais participativo, a criança é mais ativa, né? E dizem, né, pesquisas apontam que esse tipo de leitura é muito beneficioso para a criança,
né? Porque a mente deles realmente ficam ativados, né? E tem um aprimoramento da linguagem até maior do que se você lê de forma tradicional. Então, achei isso muito interessante. Então, eu vou compartilhar um pouco as técnicas, né? Elas são bem simples, mas são as técnicas que eu conheci com o Raising a Reader. Então, agora vamos para o próximo slide, né? O mais importante de tudo é fazer perguntas. Acho que é um pouco óbvio, mas é o mais importante, né? Tem perguntas fechadas e abertas, né? Então, as duas, principalmente as abertas. As fechadas são as perguntas que você pode responder com sim ou não. Então, quando você fala, você já comeu um nabo? Sim, não. Isso é uma pergunta fechada, né? As abertas são aquelas que você não consegue responder com sim ou não. Então, elas são, né? Normalmente começa com o que, qual, quem, quando, por quê, como, quanto, onde, né? Essas são as perguntas abertas. E você aplica essas perguntas. Agora vamos para o próximo slide. Quando isso é num livro ilustrado, né? Você vai fazer a pergunta sobre o que a criança está vendo, né? Então, essa é uma história japonesa, né? Onde o velhinho, ele abre a porta, tem alguém tocando a porta, né? E ele abre a porta, e aí, o que o velhinho viu quando abriu a porta, né? Então, essa é a pergunta relacionada com o desenho. Pode ser também quanto... Aí as crianças falam onis, né? Demônios japoneses, né? Quantos demônios, né, estavam na porta? Aí você pode contar, né? Quantos, né? E assim por diante. Essas perguntas, né? É importante lembrar, principalmente para o professor, que não são testes, né? Você não está perguntando para fazer teste, você está perguntando para que a criança possa contribuir na história, né? E também para ajudar a criança a observar o que é importante no desenho, para elas aprenderem a interpretarem, né, o desenho para ajudar a compreensão, né? Então, pense as perguntas por este ângulo, né? E também as perguntas, né? Vamos agora para o próximo slide, né? As perguntas podem ser, além daquelas sobre as ilustrações, né? Podem ser algo para antecipar o que vai acontecer, né? Ou lembrar o que aconteceu antes, né? E também para relacionar com as experiências e os conhecimentos das crianças, né? Então, antecipar significa quando, né, mesmo na história do nabo, eu pergunto quem você acha que o cachorrinho trouxe, né? E fazer a criança antecipar, pensar o que vai acontecer em seguida, né? Ou lembrar o que aconteceu quando eu falo, perguntei, né? Você lembra o que a esposa falou quando ela viu o nabo, né? No começo da história? Então, você joga né, a memória da criança para trás e faz ela lembrar, né? E isso é relevante para o que vai acontecer em seguida, que é o que ela vai cozinhar o nabo, preparar o nabo, né? Então, você está preparando a criança, jogando ela para trás para preparar e entender o que vai acontecer em seguida, né? Relacionar com as suas experiências e conhecimento, experiência, né? Quando eu perguntei, vocês já comeram nabo? Né? Isso é uma experiência, né? E relacionar com a experiência da criança é muito importante, porque aí a criança
a história, o assunto se aproxima com a criança, né? Não fica uma coisa abstrata, longe, né? Também mostrar o nabo é isso também, para deixar aquele assunto mais concreto para a criança, né? E também conhecimento, relacionar com conhecimento. Quando eu perguntei, por exemplo, o que precisa para a semente crescer, né? Isso é uma pergunta, eu estou jogando a criança a pensar, né? E falar, precisa de água, né? Então, essas perguntas, né? Apesar de elas serem bem simples, elas são muito importantes. Porque quando você aplica isso, né, de forma consistente, né, as crianças se acostumam a fazer esse tipo de perguntas, né, elas mesmas, e elas vão internalizar aquilo, né, aquele costume, né, e isso é muito importante, porque quando processamos qualquer informação, que seja uma informação que a gente ouve ou que a gente lê, né? Nós estamos sempre, digamos, dialogando com aquela informação, relacionando com algo que a nossa experiência, com algum conhecimento, né? Fazendo perguntas, monitorando a nossa compreensão, né? Então, é muito importante, né, acostumar as crianças a não ser apenas um receptor passivo das informações, né? E esse tipo de atividade prepara as crianças a serem pessoas, né, que sejam mais competentes na leitura, no que eles ouvem, né? Então, é isso. Agora, vamos ver qual é o próximo assunto. Tem muito assunto, né? Então, eu tenho que dar uma olhada para ter certeza que eu estou... Agora, sim, agora vamos para a próxima técnica, né? Então, vamos para o próximo slide, né? A próxima técnica é repetir e completar palavras e frases. Isso aqui eu acho que tem um slide, vamos para o slide, né? O próximo slide. Sim. Nessa história do nabo, é uma história de repetição, o que acontece muito, né, em histórias infantis. Então, a criança pode repetir as frases junto com vocês, né, e aí, assim, ela pratica a oralidade, né, e às vezes, vocês notaram, eu paro no meio e eu faço as crianças completarem, né, a frase. E dessa forma as crianças vão praticando a fala, né? Isso é uma outra técnica. E a última técnica, vamos para o próximo slide, né? É complementar e ampliar as respostas das crianças. Isso é muito importante, porque vamos para o próximo slide para explicar o que significa isso, né? Quando, por exemplo, você pergunta, quem vocês acham que o gato trouxe para ajudar? Né? A criança vai responder, muito provavelmente, só falando, ratinho, eu acho que é um ratinho, né? Aí, você pode perguntar, fazer uma pergunta também. Por que você acha que foi um rato? E aí você faz a criança pensar acerca do seu raciocínio, né? E agora ela vai ter que tentar verbalizar o seu pensamento, né? Uma outra forma é você verbalizar para ela, né? Você acha que o gato trouxe um rato porque este rabo fino e cinza parece de um rato, né? Aqui você está verbalizando, imaginando o que a criança pensou, e você está verbalizando, ajudando a criança a ver como que aquilo é expressado em palavras, né? E isso é muito importante, porque acho que todos nós,
né, sabemos, professores de idioma, antes de podermos, né, expressar, construir frases, precisamos ouvir bastante e compreender bastante, né? E frases mais e mais complexas, que ainda a gente não sabe construir aquilo, mas alguém verbaliza, sim, né? E aí na próxima vez, talvez 3, 4 vezes, 5 vezes você ouve aquilo, você começa a usar aquilo, consegue começar a usar. Eu vejo isso mesmo eu, assim, com o inglês, às vezes, o meu marido fala um vocabulário que eu ainda nem conheço, mas eu fico ouvindo várias vezes, aí, de repente, eu estou usando também, né? E isso não é só as palavras, mas as estruturas também, né? E depois aqui eu escrevi, todos concordam? Vamos ver? Isso para acolher as outras crianças, né? É muito importante lembrar que uma leitura dialogada, agora então, vamos sair um pouco do slide, né? Tudo bem? Certo, obrigada. Então, né, assim, quando nós fazemos essa leitura dialogada, né, muitas vezes essa leitura dialogada é feita entre um adulto e uma criança. Só que o que eu estou propondo é para um grupo de crianças, né? Mas funciona muito bem. Eu vejo que ele funciona muito bem, mesmo em um grupo, porque até que as crianças, umas, ajudam as outras. Né? Uma criança que sabe verbalizar um pouco melhor, elas acabam modelando para as outras crianças a linguagem, né? E também respondendo. Então, aí não fica só o professor, né, apresentando, né? As crianças aprendem um com o outro, né? Mas é importante também lembrar que numa leitura dialogada em grupo, você tem que tomar cuidado para não ir muito ao extremo, porque se você desvia muito da história, algumas crianças começam a perder a linha da história, ou algumas ficam impacientes, querem ouvir a continuação, né? Então, da mesma forma que um kamishibai, né, de rua, eles ficam observando todas as crianças e acolhendo, né? É importante você ficar observando todas elas e vendo, aqui acho que eu vou contar a história sem mais perguntas, né? E assim por diante. Então, a leitura dialogada, você não tem um roteiro, né? Não tem pré-escrito, não dá, porque você vai improvisar, você tem que ir improvisando. Mas mesmo assim, é bom preparar. É bom preparar e escrever, anotar, né? Onde fazer as perguntas, e até imaginar, acho que as crianças vão responder dessa forma, então aqui eu vou ampliar, complementar, né? A fala desta forma, e assim você fica mais preparada e a contação em si fica mais forte, né? E as crianças vão aproveitar muito melhor, né? Então, mas eu queria falar também que existe já kamishibais que pressupõem, né, a participação das crianças desde o início. E aí eu vou entrar de novo no slide, né? Que são os kamishibais participativos, né? Esses kamishibais participativos, eu vou mostrar um exemplo, podemos ir... desculpe, vamos botar antes, eu só vou ler, acho que eu não falei o nome em japonês para as pessoas, né? Podemos voltar, desculpa, para o anterior? Sim. Esses kamishibais em japonês se chamam Sankagata Kamishibai, né? Vamos então para frente. Muito obrigada. Essa é uma obra, né, desse tipo. A autora se chama Noriko Matsui.
ela é muito famosa, né? Uma autora de livros ilustrados e kamishibais, muito, muito populares, né? E ela, nessa obra, que é muito querida, as crianças adoram, né? Ele é sobre um cozinheiro mal-humorado, né? Gokigen no warui kokku-san, né? É um nome em japonês. E esse cozinheiro muito mal-humorado, desde o início, o contador vai convidar as crianças a animar o cozinheiro, né? Então, vamos animar o cozinheiro, né? E o cozinheiro não se anima, mas as crianças participam, né, na história. E aí, de repente, o cozinheiro desaparece. E aí, então, as crianças têm que procurar o cozinheiro, chamar o cozinheiro, e o cozinheiro volta, né? E aí, o contador fala, vamos pedir para o cozinheiro, né, preparar algo para a gente, né? E aí, as crianças pedem, né? E o cozinheiro prepara pirulito, né? Os pirulitos, e isso são distribuídos com faz de conta, né? Então, vocês estão vendo como a participação faz parte da história, né? Esses são os Sankagata Kamishibai. Tem na Fundação Japão um projeto, vamos de Kamishibai, vamos para o próximo slide, né? Tem o vídeo, vocês precisam assistir esse vídeo se vocês não assistiram ainda, porque o que eu falei não justifica, é muito, muito melhor, muito interessante, tá? E então, por favor, assistam esse. E tem um outro também, um Sankagata Kamishibai também muito interessante, vamos para o próximo slide, que se chama Yoisho, né? Esse também da mesma autora, e ele também é muito interessante, tem um visual muito interessante, ele é muito interessante. Eu não vou explicar, vocês têm que assistir esse vídeo, tá? E aí, o seguinte, o Kamishibai, realmente, se vocês já assistiram a uma apresentação, vocês já devem ter notado. Cria-se uma alegria grupal muito, muito forte, uma conexão, né, emocional. Então, vamos para o slide seguinte, né? O mundo da história é projetado através do Kamishibai para os espectadores. E cria-se uma conexão entre o espectador e cada um, entre a história e cada um dos espectadores, né? E também uma conexão entre os espectadores, um com o outro, né? E isso tem uma palavra em japonês que se chama kyokan, né? Essa palavra, eu estou traduzindo como conexão emocional, né? Essa é minha tradução, minha interpretação, tá? Mas esse conceito foi introduzido por Noriko Matsui, né? Essa autora. Ela, além de ser autora dessas obras maravilhosas, né? Ela também é pioneira na teorização do Kamishibai, né? Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler alguma coisa, né, sobre o que ela escreveu, isso seria muito interessante também, né? Então, agora vamos sair, né, do Kamishibai. E, Aurora-san, temos 20 minutos, né? 20 minutos? Isso? Então, vamos ver. Eu acho que eu consigo ainda, né? Acho que uma parte talvez eu vou ter que abreviar um pouco. Bom, mas para vocês selecionarem, né, o Kamishibai para contar, eu sugiro, né, que além de ver o assunto, se o assunto é interessante, se o tema, né, é interessante para as crianças, vejam também a linguagem, se a linguagem é acessível, né, para as crianças, ou se vocês conseguem, né, fazer a linguagem mais acessível para elas, né, e também para ver se existe algum ponto gramatical
que vocês poderiam explorar. E aí eu vou explicar um pouco o que isso significa, usando um exemplo em português, né, da língua portuguesa, tá? Então, vamos voltar para o slide, né? Para o próximo slide. Certo, obrigada. Então, esse, né, é usando a história do nabo, né? Aqui, nessa história, vocês veem que tudo que eles estão fazendo é puxar esse nabo, né? E eles puxam. Ele puxa ou eles puxam. Então, tem a conjugação do verbo puxar, né? O fazendeiro puxou, né, no passado. O nabo, a esposa puxou o fazendeiro. E os dois puxaram, e puxaram, e puxaram. Tem o singular e plural, para eles praticarem. E essa história repete-se tanto, né? E as crianças adoram repetir, então não tem problema nenhum, a repetição é só adulto que cansa, a criança não se cansa. Então, com essa história, vocês podem explorar, né? Por exemplo, essa conjugação de verbo, né? Então, você vê uma história e pensa, o que nessa história tem, né? Escondido, né? Uma estrutura, principalmente estrutura, porque eu acho que palavras, vocabulário é mais fácil, né? Mas quando vocês pensam na estrutura, um ponto gramatical, aí fica interessante, né? Então, é isso. Agora, vamos... eu não vou usar o próximo slide, né? Mas vamos sair e a gente vai entrar depois com o próximo slide, né? Vamos pular um slide. Então, eu acho que vocês estão agora perguntando, né? Mas onde eu encontro os kamishibais, né? Porque livrarias do Brasil não tem, né? E aí, a Aurora só me ajudou a fazer uma pesquisa. E a Fundação, então vamos voltar para o slide, né? A Fundação Japão, né, própria, ela faz empréstimo de kamishibai e também do palco, né? Mas só para pessoas jurídicas, né? Então, vocês vão pela escola, instituição que vocês trabalham, né? E aí, como se faz o empréstimo? Vocês entram em contato com eles, essa é a página de contato, né? E vocês verificam, né? Eu acredito que é gratuito, né? Porque é gratuito. A Aurora diz que sim, né? Então, isso é uma forma de achar o kamishibai. O putai também, o palco também. Tem um outro, vamos para o próximo, né? Que é o Centro Brasileiro de Língua Japonesa, né? Eles têm parece que um acervo muito grande de kamishibai, né? E também eles emprestam gratuitamente, só que você precisa ser membro, né? Assim, fazer parte, né? Do centro. Então, aí vocês verificam com eles, né? Como que se torna membro. E aí depois eles mandam para qualquer lugar do Brasil. Sim. Qualquer lugar do Brasil, né? Desculpe, agora eu me desviei um pouco, desculpe, eu vou botar a minha atenção. Né? Sim. E eles mandam por SEDEX. Então, o custo é vocês que têm que cobrir, mas o empréstimo é gratuito. E tem também um site, né, que é Fukumusime, o próximo slide, né? Esse é material online. Esse material online, vocês podem acessar esse site. Tem muitos contos, muitas fábulas, né? Japonesas, mas do mundo inteiro. O site é em inglês e japonês. E vocês podem usar, apresentar, né, na tela, né? Porque tem vídeos, os kamishibais, né? E também, eu acho que
vocês podem também imprimir, só que vocês precisam da permissão deles. Para criar Kamishibai físico, vocês precisam da permissão deles, certo? E agora, então, vamos sair, né, do slide. Falamos até agora, né, tudo nós... eu vou explicar mais uma coisinha. Para aqueles que querem, né, construir um Kamishibai, o Kamishibai é muito fácil de construir. Vocês podem criar o Butai também, construir o Butai, né, com papelão. E tem muitos vídeos no YouTube que vocês podem acessar e ver e aprender como criar. E os desenhos podem ser muito simples, vejam. Esse desenho, por exemplo, eu desenhei muito tempo atrás. Ele é com lápis de cera e funciona muito bem. As crianças não se importam que o desenho seja bem simples, até gostam, porque é mais parecido com o que eles desenham, né? Mas também tem formas de fazer o Kamishibai, como esse, que é Kamishibai de adivinhação. E aí você usa fotos, e é muito fácil. Você, por exemplo, fala, quem sou eu? Né? É de adivinhação, e aí você mostra um pouquinho. Esse é meu rabo, né? Eu tenho asas. Assim, é um passarinho, né? Você pode também, veja, uma outra forma, né? Nesse caso, veja, esses são os meus ouvidos, orelhas, né? Essas são minhas orelhas, né? E aí, eu sou preto e branco, e eu sou grande, né? Quer mais dica? Aí, veja. Esses são os meus olhos. O urso panda, né? Então, veja como é fácil, né? Veja como é fácil criar um Kamishibai com foto. E essas lâminas, eu só cortei, né? E aqui a foto é imprimido no papel sulfite mesmo. E depois eu colei, né? Então, é muito fácil, na verdade, criar Kamishibais desse tipo. E você pode criar de tudo quanto é tipo, né? De comida, de doce, e também essas fotos de animais podem ser também fotos dos animais de estimação das crianças, e isso elas gostam muito, né? Então, é muito gostoso também de criar esse tipo de Kamishibai com as crianças, né? As crianças vão adorar criar uma adivinhação desse tipo, né? Então, eu recomendo que vocês experimentem. E como vocês viram agora, eu nem usei o palco, né? Então, mesmo que vocês não tenham palco, olha, amanhã vocês já podem apresentar dessa forma, né? Eu ia mostrar uma foto bonitinha, vamos voltar no slide, e eu queria mostrar. Tá vendo? Essa aqui é uma menina brasileira, né? Contando a história de Kamishibai. Lendo o texto, ela, na verdade, sem ler atrás, ela está lendo aqui, né? Não tem importância, também funciona, né? Às vezes, nas escolas que eu visito, né, tem também as crianças, cada um segura né, uma lâmina, e ela conta só uma lâmina, né? E vão assim, né, em ordem, contando, né? Fica mais fácil também para as crianças, quando é só uma cena que elas contam, né? E elas podem contar lendo, né? Elas podem contar com as suas próprias palavras, né? E tudo isso é muito, muito interessante. Todas essas atividades atingem tantas habilidades, né? Tanto oral, também podem escrever, né? A escrita, a leitura, aprender a apresentar, a comunicar, né? Então, ele é muito rico. E o assunto é muito extenso, mas só temos 4 minutos, eu acho que agora. Então, vai ser um assunto para uma outra ocasião, ou vocês procurem também, né, informações sobre isso. As crianças podem criar Kamishibai, e isso também é muito interessante, tá?
Eu vou terminar a apresentação explicando agora, eu vou para o slide, vamos para frente, para o slide onde tem o mapa mundial, porque eu quero só apresentar como o Kamishibai está viajando o mundo inteiro, né? E realmente, assim, pessoas da Europa, aqui dos Estados Unidos, América Latina, nossa, é impressionante. Sabe, é um pouco como durante a depressão, né? Os educadores japoneses olharam o Kamishibai e falaram, puxa vida, essa é uma ferramenta que a gente tem que usar. Agora as pessoas do mundo, né, estão olhando os japoneses com o Kamishibai e falando, nossa, essa ferramenta nós precisamos usar, né? E é muito interessante, é muito criativo o que as pessoas estão fazendo. Tem tantas pessoas que eu não consegui escolher. Então, eu só vou apresentar, próximo slide, por favor, dois grupos que promovem o Kamishibai e o trabalho de outras pessoas. Um se chama The International Kamishibai Association of Japan, Kamishibai Bunka no Kai, em japonês. E aí eu escrevi, só que isso aqui é minha tradução, não é que eles têm um nome oficial em português. Associação Internacional de Kamishibai do Japão. Essa associação, qualquer pessoa pode ser membro, né? E vocês podem entrar em contato com eles. A taxa, né, é muito baixa, acho que uns R$50 no momento, ou menos, né? E vocês recebem newsletters e vocês vão aprender muito sobre o Kamishibai. E também vão para o site, porque o site em si já é rico. E tem em inglês, em japonês, e também pode ser lido em espanhol também. Né? Eu acho que tem um Google, né, para traduzir em espanhol. Então, vão lá, eu não vou explicar muito mais, porque eu só quero falar sobre mais um time para terminar. Esse time é um time dos Estados Unidos, e eles têm vídeos no site deles, mostrando o trabalho assim, de milhares de pessoas em todo o mundo, Europa, América do Norte, América do Sul, Latina, né? Inclusive Brasil, tem uma pessoa do Brasil também. Então, por favor, vejam, é tudo gratuito, está arquivado, e ele vai até agora para maio, mas tudo que foi feito até agora está arquivado. Então, vamos, por favor, assistir, tá? Então, vamos sair? Só temos um minutinho. Eu só quero agradecer todos, né? Muito obrigada. Espero que essa apresentação tenha, né, informado, vocês aprenderam um pouco mais sobre o Kamishibai, e espero que vocês usem o Kamishibai, porque é realmente uma ferramenta muito interessante. E eu quero agradecer à Fundação Japão, mais uma vez, pela oportunidade. Terminamos. Desculpe, Aurora, eu não estou te ouvindo. Será que... Sim. Yumi-san, muito obrigada por sua apresentação. Peço desculpas que eu tinha deixado o áudio desligado. Foram uma tarde de muita aprendizagem, foi bastante interessante. Antes de entrarmos, né, para as perguntas do público, nós pedimos sinceras desculpas, né, pela falha que houve na tradução simultânea no discurso do diretor Sr. Susaki. Infelizmente, tivemos alguns problemas técnicos, né, sentimos muito, mas postaremos esse webinário no nosso canal no YouTube posteriormente, né, com a devida tradução para o português. Então, esperamos que possam acessá-las novamente por lá. Agora, voltando às perguntas do público, tem a pergunta número 12, ela está em japonês, mas eu vou fazer uma tradução breve aqui para o português. O contador, né, deve mostrar o rosto durante a contação? A pessoa que perguntou, né, ela lembra que quando ela estava no jardim de infância, o professor fazia a contação do Kamishibai, lendo o roteiro, mas escondia o rosto atrás do palco.
Ah, entendi. Então, tem várias formas, né, de contar o Kamishibai, não é que tem uma regra, né? Então, é possível você contar a história, principalmente se você vai ler, né? Você vai contar dessa forma, né? Assim, escondido. E isso também funciona, porque aí realmente atrai, né? Assim, fica focado na ilustração. Então, isso também é uma forma. Mas também é de costume também, que a pessoa fique ao lado do butai. Isso é muito comum. E tanto que no Kamishibai de rua, né, é assim que eles contavam. Eles ficavam ao lado, né, tinha bicicleta, eles ficavam ao lado e contavam a história. E também é muito mais fácil, né, de manusear. Então, essa posição ajuda o manuseio, né, das lâminas. Então, eu, pessoalmente, prefiro contar dessa forma. Também porque eu consigo observar as crianças, né? E como eu converso com as crianças, isso é muito importante para mim. Agora, se eu estou lendo, né? Sim, pode ser também dessa forma, né? E eu acho que eu... Agora você acabou falando das lâminas. Teria um tamanho, né? Veio mais uma pergunta, a pergunta número 10, né? Qual é o tamanho padrão das lâminas, né? Se existe algum tipo de papel recomendado? Ixi, sabe que eu não sei a dimensão, sabe? Eu faço em, no, em inglês, porque é inch, a gente usa polegada, então eu só lembro em polegada, mas eu acho que, ai, Aurora, só você sabe o tamanho? Vamos ver. Ele, sabe que na Europa, por exemplo, eles usam o A4, né? Porque o A4 é o mais comum, né? Então, só que os kamishibas japoneses, esses não são A4, é um pouco diferente, é um pouco menor. Então, se você usar um papel A4, ele não vai funcionar. O A4 ele A4 fica um não. pouco mais longo, né? Ah, não, acho que é um pouco maior que o A4, né? O A4 é esse Ah, é? pequenininho aqui. Ah, Seria não, o A4, A3. desculpa. O A3. O A3, A3, o A3, A3, né? Que o isso, A3 é desculpe, grande. me desculpem, o A3. Então, o A3 Imagina. é O A3 é desse isso, tamanho, né? o A3 é o que muitos europeus usam, porque é um papel comum, né? Eu acho que o Sim. papel comum também no Brasil. Os Estados Unidos é diferente, né? Então, a gente, aqui, eles não usam o A3, o A4, o A5, é diferente. Mas aí eu acho que o A3 seria o mais parecido, mas o Kamishibai é um pouco menor que o A3. Né? Mas E ele pode desculpe fazer, se eu então, não tenho. não imagina. Mas ele pode fazer o que tiver, então, com tamanho mais fácil para ele, no caso. Sim, sim, claro. E se vocês querem usar o butai, o palco japonês, aí vocês vão ter que cortar um pouco, fazer um ajuste, né? Mas o A3 é o que vai ser mais fácil para fazer o ajuste, tá? Entendi. Em relação ao tipo de papel, quando você imprime as suas histórias, você utiliza algum tipo de papel, assim, mais grosso? Porque normalmente que a gente usa é esse mais fininho, né? Mas para o Sim, Kamishibai tem que ser um pouco mais grosso. Você tem algum tipo de papel específico que você utiliza? eu uso esse papel que é para aquarela. É né, um papel que eu compro numa uma loja Uma que vende papelaria. isso, né? Mas você pode também imprimir num papel mais fino e depois colar, né? Ah, o importante é que ele fique de pé, né? Que ele Que fique fique de pé, firme. né? Que Uhum. ele fique firme. E o quanto mais firme, mais fácil se você não tem o palco. Por exemplo, esse aqui é um outro papel que eu uso e vocês estão vendo como ele é bem mais, não é Um pouco mais tão, mole, ele né? é mais molinho. E aí, para contar sem o palco, é bem mais difícil. Eu preciso realmente do palco para contar essa história, porque eu acabei imprimindo num papel diferente. Esse papel eu já gosto bastante, porque eu consigo segurar.
E ele Uma fica mão de pé, só. né? Sim, muito obrigada, Yumi-san. Tem mais outra pergunta aqui da linha 11. Há alguma diferença na forma de contar o kamishibai quando é utilizado para ensino de língua estrangeira? Então, aí que eu acho que é isso, né? Vocês vão olhar a história e pensar, né? Que ponto que eu posso explorar, né? Eu posso contar aqui, por exemplo, na história, né? Eu dei um exemplo em português, mas o verbo, né, puxar, porque nessa história, Sim. né? Eles estão puxando toda hora. E você pode aproveitar para o puxar no singular e no plural, né? Ou vocês podem também contar, porque nessa história cada vez aumenta. E o número é importante, né? Então, contar é relevante a história, né? E, por exemplo, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 com eles, né? E em português seria, você pode usar esse número para falar, os 6 puxaram, né? Aí a criança aprende que, eu posso usar o número como sujeito, né? Então, você tem que olhar a história e ver o que você pode explorar naquela história, né? Um ponto gramatical, um assunto, né, que você quer transmitir para a criança, né? Entendi, muito obrigada. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Temos mais algumas perguntas aqui, né? Quais os cuidados, né? A pergunta número 13, né? Quais os cuidados que devemos ter se pedirmos para as crianças construírem os seus kamishibais? Você faz esse trabalho também, né? Então, qual o cuidado que devemos ter? Sim, então, existem dois, digamos, em geral, né, duas formas. Um é contar, as crianças criarem usando uma história já existente, né? E nesse caso, você primeiro apresenta a história, né? E aí as crianças, elas ouvem a história, né? E aí elas planejam, elas fazem uma sequência, né? Vamos desenhar essa cena primeiro, depois essa. E então aí ela é a compreensão da história, né? Que entra, né? Como a atividade importante se você vai usar uma história existente, né? E aí como que ele desenha mostra como que ele está visualizando aquela história, né? E aí, na verdade, fica muito claro se a criança está realmente entendendo aquela história ou não, né? Se ela desenha, por exemplo, na história do Nabo, né? É importante que o ratinho seja pequeno, porque na história, isso é a mensagem da história, né? Que mesmo o mais pequeno faz diferença, né? O menorzinho. Então, se você escreve um rato enorme, maior que o gato, a história começa a não fazer tão sentido, pelo menos para aquela mensagem, para aquela história, né? Aí, na verdade, é muito interessante porque você pode até comparar e conversar sobre a respeito, né? Discutir, Sobre a né? compreensão da Sobre a cena, né? compreensão e discutir como que a interpretação, né? O que pode ser livre, criativo, o que é importante ser fiel à história, né? Então, você pode trabalhar com a compreensão nesse caso. Agora, se for uma história inventada, né? É assim que elas inventam, aí tem toda. Você pode. Ou pode ser uma coisa mais como adivinhação, nesse caso, né, para crianças menores, né? Agora, para crianças maiores, quando você fazem elas criarem uma história, tem toda a estrutura, né, da história, né, e as crianças podem aprender como que uma história é estruturada, né, o enredo, né, o conflito, a resolução, né, o início. Então, mesmo que seja 3, 4 cenas, tem, né, uma história tem o começo, meio e o Meio fim. fim.
né? Então, é ótimo para discutir e aprender a respeito, né? Sim, nossa, muito obrigada, Yumi. Foi bastante esclarecedor, assim, de como trabalhar com as crianças, né? Elas criarem o Kamishibai, né? As possibilidades que possuem a criação das crianças do Kamishibai. Você teria algum livro, né, que você falou bastante, né, do Kamishibai educativo, né? Na pergunta 14 nós temos, né, se você teria um livro para indicar em português que fala sobre Kamishibai educativo, né, que são referência na área. Se não tem em português, se você tem mesmo ou nos Estados Unidos ou no Japão, enfim, livros, né, referência do Kamishibai educativo. Então, em português eu não conheço. Pode ser que exista, mas eu não conheço. Agora, em japonês, olha, deixa eu até pegar. Eu não vou mostrar o livro porque eu tenho um livro que é da Matsui Noriko, né? E esse se chama... Ela tem um livro, né, que fala do Kamishibai. Kamishibai Kyokan no Yorokobi, né? É sobre esse Kyokan, a conexão emocional, né? Então, tem livro dela sobre isso, tem outros livros, tem um livro que é sobre Kamishibai o tsukuru, né? Esse também é muito interessante, mas eu acho que eu não posso mostrar os livros, né, por causa do YouTube, mas talvez possamos depois, não sei, vamos ver como que podemos passar, se for para passar alguma informação, né? Tem um em inglês também, que é da Tara McGowan. Ela Sim. escreveu um livro sobre Kamishibai que é muito interessante, é um pouco longo, denso, mas é um conteúdo muito rico. E esse também é muito interessante, Tara McGowan, né? Bom. Muito obrigada pelas indicações, Yumi. Aí nos perguntam aqui também, né, a pergunta 15, se podemos adquirir, né, o Kamishibai de sua autoria aqui no Brasil. Eu não, assim, se as pessoas têm interesse, eu vendo, eu compartilho, né? Só que para o Brasil é um pouco difícil, só se eu for mandar pelo correio, né? O envio fica um pouco mais caro, mas se tiver interesse, eu acho que claro. depois, acho que podem, assim, podem deixar seu e-mail e entrar em contato com você, né, para quem tiver interesse poder conversar com você diretamente, né? Sim, vocês podem entrar em contato comigo, certo? A gente depois passa o seu e-mail. Muito obrigada. Sim. Tem uma pergunta aqui bastante interessante também, né, a 17, que fala, né, vincular, né, o contar histórias com música é possível, né? Como indicaria estabelecer o vínculo entre essas linguagens? Com música, né? Isso, com música. Então, isso é muito interessante. Eu gosto, na verdade, de contar com música. Na verdade, esse Tunabo, eu não vou cantar, ninguém vai me pedir para cantar. Mas, na verdade, eu tenho também uma canção dessa história, porque o meu marido, na verdade, é músico, então ele criou para mim. E, às vezes, eu conto cantando, né? Que interessante. Ou a gente conta, eu conto a história e depois a gente canta. Só que a canção é em inglês, né? Então, sim, é possível. E, às vezes, no Kamishibai de rua, tinham pessoas que eles também tinham música, uma pessoa, né? Eu já vi com acordeon, né? Tocando acordeon e contando. Nessa história do menino e a onça, né? Na verdade, o menino canta, né? E essa canção, eu queria cantar. Então, eu coloco canção no meio. E a canção, eu pedi permissão de uma pessoa indígena, né, brasileira,
E ela me deu a permissão, só que não no YouTube, né? Nessa escola Sim, eu posso entendemos, cantar, sim, né? sim. Então eu Ao canto, vivo, né? sim, ao vivo eu canto, né? Eu canto para as crianças. Então, assim, é possível colocar no meio, né, da história, é possível tocar algum instrumento, né? Uma pessoa também acompanhar você, né, tocando instrumento. Tudo é possível. É um teatro, é uma apresentação, né? Então, sim, eu acho que as crianças adoram quando tem música. Há muitas possibilidades, né, de trabalhar Sim, com o Kamishibai, né, e outras linguagens. sim. Muito interessante. Vou partir para a nossa última pergunta, que é a pergunta 16, que a gente já está quase terminando o horário. Como você mostrou, né, o Brasil tem uma riqueza assim, folclórica, né, pergunta 16, grande, né, muito grande. Então, a técnica do Kamishibai será muito interessante e produtiva no país. Qual a sua opinião sobre isso, Yumi? Eu acho isso maravilhoso, né? Eu acho que se for possível assim fazer uma competição, né? Todas as pessoas, né, de várias escolas, todo mundo cria um kamishibai, né? Escolhe uma história brasileira e depois, né, junta tudo isso, faz um arquivo, as crianças contam. Eu acho que maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso. Né, seria bastante interessante mesmo a Sim, inserção, né, de pensar como você pode, né, inserir o Kamishibai, né, na educação, é bastante interessante. Vamos ver, será que dá tempo de mais uma perguntinha? Eu vou fazer então mais uma última antes da gente encerrar, né? O uso de 19. O uso de sons sobre a história, como por exemplo o som de chuva, ajuda a estimular a experiência do Kamishibai? sim, sim, com certeza. Eu acho que, e principalmente se você é professor de japonês, então o japonês é tão rico, né? Gitaigo, Giseigo, a onomatopeia, né? Europeias. Isso, nossa, porque a criança adora. Nessa história do Nabo, eu avancei a história, mas tem a parte que o cachorrinho aparece, o gato aparece, a gente late junto, a gente mia junto, né? Então, sim, com certeza. A chuva também pode ser, né? Principalmente em japonês, né? Zaza, ame ga furimashita, né? Pode usar as Sim, onomatopeias, né, sim, que são sim. bem interessantes. Então, agradecemos, né, a todos, né, muito obrigada, Yumi. Ainda temos mais algumas perguntas, mas infelizmente, né, não vamos conseguir responder a todas, né, e encerramos então, e agradecemos, né, a Yumi-san, muito obrigada pela palestra, por todo o aprendizado de hoje, né, e a participação de todos no webinário de hoje, né. Eu Espero que agradeço todos também. tenham apreciado bastante, né? Eu aqui como apresentadora também apreciei bastante, aprendi muito, muito obrigado a todos. E encerramos o webinário de hoje. Boa tarde, muito obrigada, Yumi, Boa muito tarde. obrigada a todos.